Então, versículo 22. Então Paulo, levantando-se, no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vejo que sois acentuadamente religiosos, porque passando eu e vendo os vossos altares, encontrei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós adorais, sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como que necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar. Bem que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, somos também a sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte ou pela imaginação do homem. Ora, Deus não levou os tempos da ignorância, mas agora notifica que todos os homens, em todas as partes, arrependam-se. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pode se sentar, dando glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos caminhar por esse texto. Talvez não dá para falar todos os versículos, mas vamos caminhar por esse texto. Quando o apóstolo Paulo, em uma das cidades mais influentes daquele mundo antigo, que há uma sombra de Atenas sobre a nossa vida ainda. Imagina você que lá as maiores escolas de filosofia, Platão, Aristóteles, o Liceu, a Academia de Platão, todas inauguraram aquilo que nós vamos chamar as nossas universidades. O modelo mental que a sociedade vive estava lá, sendo vivenciada pelo apóstolo Paulo naquele momento. E lá o apóstolo Paulo entra nesse contexto de filosofia e de adoração a diversos deuses. Eram mais de 30 mil deuses em Atenas. E Paulo estava no meio dessa sociedade que adorava tudo menos o verdadeiro Deus. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Atenas era cheia de deuses, cheia de ideias. Ela é um retrato da modernidade que nós vivemos hoje. Muitos caminhos, muitas direções, muitos gurus, muitas pessoas dizendo: faça isso, faça aquilo, vá para lá, faça assim, faça dessa forma. Mas muito pouco sobre a verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus. Para não dizer, até dentro das nossas igrejas hoje, muitas vezes é difícil escutarmos uma mensagem bíblica. Esse é o retrato que Paulo chega. Ele chega em Atenas, uma cidade cheia de colinas, com um dos maiores templos
gregos, e diante de todas aquelas pessoas, Paulo nos dá uma lição sobre o que é a verdadeira espiritualidade e a síntese do que é viver a verdadeira espiritualidade, em contraponto com aquilo que não é a verdadeira espiritualidade. E a primeira coisa que Paulo nos ensina, quando ele está ali diante do Areópago, que era um tribunal. O Areópago era um tribunal, era o supremo tribunal deles. Paulo está diante do supremo tribunal deles, sendo julgado por estar trazendo coisas estranhas para aquela sociedade. E Paulo abre a sua defesa com toda a ousadia que eu não sei se nós teríamos. Ele diz para aquele tribunal: olha, em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos. Primeiro ele está tentando pegar um gancho, né? Está tentando pegar um gancho. Paulo poderia ter feito totalmente diferente. Poderia ter dito assim: olha, vocês vão tudo para o inferno. Ele não estaria errado. Olha, esses 30 mil deuses aí de vocês não servem para nada. Mas Paulo, talvez um dos maiores estrategistas evangelísticos, ele diz: eu vejo, sabe, varões, homens, mulheres atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Vocês são muito religiosos. Porque por onde eu passei, eu vi muitos deuses. E Paulo nos dá uma grande lição aqui, que eu levei muito tempo para aprender. Todos nós temos espiritualidade. Todos nós. Todos nós. Todos nós, até o Henrique Cristo. Todos nós. Espiritualidade é uma coisa que está grudada em nós. Está na nossa vida. Deus nos criou seres espirituais. Deus nos formou seres espirituais. E por mais que o inimigo tenta roubar isso o tempo todo, nos prendendo nas coisas aqui, nós somos seres espirituais. Deus nos formou corpo, alma e espírito. O corpo com a função de se locomover, de levar a gente, né, para lá, para cá. A alma com a função das emoções, o centro da vontade humana. E o espírito com a função de ter comunhão com Deus. É no espírito que nós ouvimos a voz de Deus. O espírito funciona como se fosse assim uma antena de rádio, que você está ali, e quando você conecta naquela estação correta, né? O pessoal nem usa mais rádio, né? É um Wi-Fi para os mais jovens. Você tem que ter a senha. E a senha não é as filosofias humanas, as senhas não é o que você acha de Deus, a senha é comunhão com Jesus, a pessoa da Bíblia. Essa é a senha. E Paulo nos ensina isso. Todos nós temos espiritualidade. Espiritualidade é essa dimensão da vida humana que nós temos, que Deus soprou sobre nós. Afinal, é isso que nos dá a nossa persona. Eu penso que, por mais que tem toda essa discussão da tricotomia do homem, né? Mas a Bíblia apresenta o homem como um ser tricotômico: corpo, alma e espírito. Deus, obrigado, irmãos que desligaram, né? Ele desliga sozinho, pastor. É de Deus, né? Os irmãos que sofrem depois com o calor. Paulo está nos mostrando essa dimensão da espiritualidade, corpo e espírito, porque quando Deus nos cria e Deus sopra em nós o seu espírito, nós nos tornamos alma, nós nos tornamos persona. E Paulo está dizendo: vocês têm espiritualidade, gostem vocês ou não, sejam jovens, velhos, há resquícios dessa espiritualidade em vocês. Hoje, quando eu chego no trabalho e às vezes eu olho lá o filtro de sonho no escritório, na frente da cabeça de alguém, a pessoa, não sei o que ela acredita, eu não lembro mais do filtro do sonho, o que significa, mas eu olho para aquilo e falo assim:
Irmão ateniense, eu vejo que você é muito religioso. Quando eu vejo a pulseira no braço com 7 dobradinhas assim, das promessas, eu falo assim: vocês são muito religiosos. O problema é que ser religioso não significa viver a verdadeira espiritualidade. O problema é que ser religioso, vir em todos os cultos na Mais de Cristo, participar da ceia, cumprir todos os rituais que você está acostumado, não significa viver o verdadeiro evangelho. Viver o verdadeiro evangelho significa construir a sua casa em cima da palavra de Deus. É isso que Jesus fala em Mateus 7. Vocês que ouvem as minhas palavras e praticam, eu vou vos comparar ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, atingiu aquela casa, e aquela casa permaneceu em pé. Mas vocês que ouvem as minhas palavras, mas não praticam, vocês eu vou comparar ao homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, e foi grande aquela queda. Espiritualidade verdadeira não é construída em rituais ou frequentação de cultos. Espiritualidade verdadeira não acontece de você se alimentar da palavra de Deus só porque alguém prega aqui nas quintas e nos domingos. Verdadeira espiritualidade acontece quando nós estruturamos a prática da palavra de Deus na nossa vida. Praticar a palavra de Deus, é isso que é a verdadeira espiritualidade. E note que os dois frequentavam a mesma igreja, hein? Os dois já eram evangélicos e iam lá na mesma igreja. Os dois ouviam a mesma coisa, só que um praticava a palavra, o outro só ouvia. A verdadeira espiritualidade é isso. E é isso que Paulo começa a dizer. Eu vejo que vocês têm espiritualidade. Eu vejo que vocês são responsáveis pela espiritualidade que constrói. Essa casa espiritual que vocês estão construindo é responsabilidade de vocês construírem. E eu vou dar umas dicas para vocês de como é construir essa verdadeira espiritualidade. Porque quando eu estava passando aqui e vendo os vossos altares, eu encontrei um altar em que estava escrito: o Deus desconhecido. Esse Deus que o Richard vai falar no fator Melquisedeque, que esse Deus foi um filósofo, um sábio da época, o Epimenênides, que descobriu. Porque Atenas passava por uma grande peste, e nenhum dos deuses tinha respondido àquela cidade como superar aquela peste, aquela praga, aquela pandemia. Então o Epimenênides, um sábio da época, disse: já que nenhum deus desse está respondendo, nós vamos fazer um altar, vamos pegar uma ovelha e sacrificar a ovelha a um Deus desconhecido, a algum Deus que talvez a gente ainda não sacrificou. E a partir daquele momento, quando eles sacrificaram o cordeiro e derramaram o sangue do cordeiro, a pandemia passou em Atenas. E então, aonde eles sacrificaram a ovelha, foi levantado esse altar ao Deus desconhecido. Eles não sabiam como chamar aquele Deus. Então Paulo, quando chega em Atenas, ele olha para aqueles homens e diz: vocês não são só religiosos, mas vocês estão muito perto de conhecer alguém. Nenhum dos deuses de vocês funcionou? Pois eu quero falar a vocês sobre esse Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra. Sabe, irmão, o nosso Deus, às vezes nós nos apequenamos, às vezes
é uma vergonha para nós. O nosso Deus não está preso, não é limitado como nós. Às vezes nós limitamos Deus a partir do nosso próprio ponto de vista, mas o que você acredita sobre Deus não é Deus. Deus é aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. E a palavra diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Não há limites para o que Deus pode ser, fazer e transformar as vidas. Não há limites para Deus. E nós colocamos limites em Deus. Nós colocamos sim. Nós achamos que Deus tem que agir assim, sabe? Desse jeito, daquele jeito. Que Deus tem que fazer assim, assado. E aí você sofre mais. Porque eu lembro de Jairo, sabe? Jairo, não sei se você lembra, que ele tinha a filha doente. E Jairo acreditava que para Jesus curar a filha dele, Jesus tinha que ir lá na casa dele, ritualmente, né? Ir lá, entrar no quarto, colocar a mão sobre a menina, orar para a menina ficar curada. Só que aí no caminho, eles encontram quem? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue acreditava que para Jesus curar ela, não precisava Jesus colocar a mão sobre ela. Aliás, não precisava nem Jesus ver ela. Ela acreditava que se ela fosse, encostasse nos vestidos de Jesus, ela seria curada. E aí quando ela toca, Jairo já começa a entrar em desespero, né? Fala assim, meu Deus, a minha filha, Jesus precisa colocar a mão nela. E agora todo mundo parou, a fila parou, e agora essa agitação, Jesus, não esquece da minha filha, não esquece da minha filha, Jesus, o senhor tem que ir lá colocar a mão. Só que aí entra uma outra pessoa em cena, que eu acho extraordinária aquela pessoa, que é o centurião. E o centurião, ele diz assim, Jesus, eu sou um homem que tem muitos homens abaixo dele, e toda vez que eu dou uma ordem, eles obedecem. Eu preciso de um milagre, mas eu não preciso que o Senhor coloque a mão ou tocar no Senhor. Eu só preciso que o Senhor diga uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Irmãos, uma das marcas da verdadeira espiritualidade é nós ouvirmos e recebermos essa palavra de Deus de verdade na nossa vida. É uma palavra de Deus que muda a nossa história. É 1000 palavras de coaching não mudam a nossa vida, mas uma palavra de Deus tem o poder de transformar a sua história. Aleluia. Nós vivemos num mundo onde a espiritualidade sem Jesus é um fator. Mas não há espiritualidade sem Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós vivemos num mundo onde a espiritualidade é confundida muitas vezes com emocionalismo. Com emocionalismo. Se você vem para o culto e você não sente, né? Se você não sentir aquele arrepio, o culto hoje. Aquele pregador frio, gelado. A gente quer sentir. E nós estamos tão viciados em sentir. Que nós estamos criando uma geração de crentes frustrados. Porque o evangelho é menos sobre sentir e mais sobre produzir coisas. É menos sobre sentir e mais sobre agir diante da palavra. E aí a gente corre, né? A gente corre. Eu fico impressionado, tem irmão que anda 3, 4 horas para ir receber a mensagem do profeta. E o profeta diz para ele, eis que eu te digo, meu filho, vá trabalhar. Te digo, meu filho, eis que eu te falo,
Estude a palavra. Eu não vejo essas coisas. Não vejo. Geralmente assim, ó, Deus vai tirar a vitória. Deus, né? Mas a verdadeira espiritualidade, ela está numa espiritualidade onde o mediador é Jesus, o centro é Jesus. A verdadeira espiritualidade, ela é medida pela medida em que nós ouvimos e cumprimos a palavra de Deus. A verdadeira espiritualidade tem essas coisas. Deixa eu correr aqui, senão eu não consigo cumprir o que Paulo está falando. Depois, Atos 17, 27, só para você não se perder no texto. Atos 17, 24, que é o que eu estou falando, ele diz assim, ó: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Deus não habita nos modelos e ideias construídos por mãos humanas, sabe? A salvação da tua vida não está nos modelos de direita, de esquerda, liberal. A salvação da tua vida não está nesse modelo de salvação do empreendedorismo. Você precisa empreender para ser salvo, para sair disso. Não está, queridos. A verdadeira salvação, a verdadeira espiritualidade está no poder transformador da palavra de Deus. É isso, ponto final. Outra coisa que Paulo fala nesse texto é no versículo 27. Acompanhe aí. Para que buscassem a Deus. Eu vou ler só uma parte do texto, o final dele. Para que buscassem a Deus, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, Deus está a uma distância. Sabe qual a distância que Deus está de você? Essa aqui, ó. Do piscar dos seus olhos. A distância de uma oração. E não precisa você saber orar. Você só precisa saber falar: Jesus, Espírito Santo, Senhor, eu não sei falar, não sei orar, não sei nem o que eu quero para a minha vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Senhor: eu quero a Tua presença. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor esteja sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha vida. Deus está à distância de uma oração. O capítulo 16, o capítulo anterior desse aqui, Paulo e Silas estão presos, amarrados, em sofrimento, porque eles tinham sido açoitados, e depois de açoitados foram jogados ainda dentro da cadeia. Estão presos. A vista humana, a ideia humana, nós oraríamos assim: Senhor, envia um juiz, envia alguém para libertar a gente aqui. Essa seria a tua oração. Paulo não orou assim. Paulo nem se preocupou se ele ia ser livre ou não. Ele estava preocupado com a glória de Deus sobre a vida dele. Então naquela noite, Paulo e Silas fazem aquilo que nós não fazemos nos momentos de dificuldade, que é orar e cantar. Porque nós queremos fazer na força do nosso braço. Porque eu vou mostrar para aquele lá agora, eu vou mostrar para aquele infeliz que falou isso, que falou aquilo, eu vou mostrar para ele que eu tenho força. É isso que você faz. E sabe por que muitas coisas não vão na nossa vida? Porque nós fazemos na força do nosso braço. E aí a gente vai fazendo na força do nosso braço. E aí passam os anos e a gente está fazendo na força do nosso braço. E aí você já não aguenta mais, você já está de joelho, fazendo na força do teu braço. E Deus está lá, olhando para você e fala assim: mas meu Deus, meu filho, será que você não entendeu ainda? Não é na tua força, mas é no Espírito. Deus te leva até o limite. E aí quando você chega no limite, você: Senhor, eu não consigo. Aí você dá espaço para Deus agir na sua vida. Tem gente muito forte aqui. Está na hora de você ser mais fraco. Está na hora de você entender que esse sofrimento, sabe qual que é o pior sofrimento que tem? É o teu. Porque é você que tem que lidar com ele. Sabe qual que é o pior sofrimento que tem? É o meu.
porque é eu que tenho que lidar com ele. O Paulo e Silas estão lá, e eu não sei qual canção que eles cantaram, mas a tese que eu quero dizer é que não importa o sofrimento que você tem ou como você entrou aqui nessa manhã. Você entrou muito forte, resolvendo os seus problemas porque você é fantástico, ou se você já entrou aqui naquela fase em que você já percebeu que você não consegue resolver a sua vida, você não dá conta da vida. E aí a gente faz um exercício, quer ver? Coloca as suas mãos assim, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu não sei o que prende você. Eu não sei o que prende você de sentir a presença de Deus ou de viver a verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando você estiver nessas prisões que a vida nos coloca, eu quero que você faça esse gesto e faça como Paulo e Silas, com as mãos presas. Eles cantaram, eles disseram: grandioso és tu, Senhor, maravilhas fazes tu, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. De novo, e agora afinado: porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. E na medida em que cantamos, cante mais uma vez: porque grande és tu. Na medida em que cantamos e que Paulo e Silas louvavam, as cadeias começaram a tremer, as correntes começaram a quebrar. O Espírito Santo entrou naquele lugar, o Espírito Santo chegou, e onde o Espírito Santo chega, a vida, aonde o Espírito Santo chega, a verdadeira espiritualidade chega e transforma a situação. Sabe, eu estou cansado de viver uma espiritualidade medíocre, pequena, onde tudo é problema, onde tudo tem que parar na sala do pastor. Os pastores estão ficando doentes, onde tudo para lá. Eu queria uma espiritualidade em que a gente olhasse um para o outro e falava assim: nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos, a nossa preocupação não é quem usa mais o palco, a nossa preocupação é como que a nossa igreja vai crescer para a glória de Deus, é como que a gente vai alcançar a palhoça, gente. É isso. Eu fico com vergonha às vezes de ter que lidar com situações tão imaturas, tão pequenas. Eu me sinto medíocre. Deixa eu terminar. Atos 17:30. Atos 17:30. Ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês até agora, mas agora, porém, notifica a todos, em todas as partes: arrependam-se. O sentido da vida humana não está em objetivos que você vai alcançar. O sentido da vida humana, a qual eu e você tanto buscamos em filosofias, em
teologias. O sentido da vida humana não está naquilo que você vai alcançar lá e que você acredita lá. O sentido da vida humana está em olhar para trás, para o que Deus começou a fazer. O sentido da vida humana está em arrepender-se, em mudar a sua rota, mudar a sua direção. É a metanoia, é a mudança total de mente. Qual mudança total de mente? A mudança que diz para nós não ficar perseguindo coisas que são apenas coisas primárias, coisas da nossa própria vida. Deus está dizendo para nós: o sentido da vida humana não está lá, naqueles objetivos que você quer alcançar. O sentido da vida humana está aqui, na busca pela presença de Deus, pelo propósito de Deus para a sua vida, na busca pelo arrependimento da forma como você vive. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo da forma como vivo, eu me arrependo de ser tão medíocre, eu me arrependo de buscar apenas as coisas que eu quero, eu me arrependo de buscar, ó Deus, somente aquilo que eu acho que são as minhas ideias. É isso que é a nossa idolatria. A nossa idolatria são as coisas que buscamos e que tiram Deus do lugar dele, que precisa ser único, verdadeiro. Essa é a nossa idolatria. Eu me arrependo, Senhor. Essa deveria ser a nossa oração. Mas não esse arrependimento de lágrimas de crocodilo. Arrependimento não é se sentir culpado. Se sentir culpado, você vai sentir a vida inteira, meu irmão, porque você está errado mesmo, você é pecador mesmo, e aí tudo que você põe a mão para fazer, fiz errado. O sentido do arrependimento é uma mudança da forma como você pensa e vive, porque a partir do momento que mudamos a forma como pensamos e vivemos, nós saímos da lógica da satisfação, por exemplo. Nós vivemos numa lógica de satisfação. Eu quero ser satisfeito. E nós caímos numa outra lógica, que é a lógica do reino de Deus. Paz, justiça, amor. Essa é a lógica que devemos viver. Arrependimento. A verdadeira espiritualidade envolve esse arrependimento de Atos 17. Ela mede-se pela natureza de Deus, por reconhecer que somos limitados. E por último, o último versículo, 31. Vocês podem subir, tá? Vocês querem subir já? Pode subir. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu termino dizendo que a verdadeira espiritualidade, ela está diretamente relacionada a Jesus ser o centro da nossa vida, a Jesus ser a centralidade da forma como lemos a Bíblia, como interpretamos a Bíblia. Porque você pode ler a Bíblia com a tua mentalidade, eu vou usar aquilo que é corriqueiro para nós, que é a sua mentalidade de esquerda. E com a mentalidade de esquerda, se você ler a Bíblia, você vai chegar a algumas conclusões. Você pode ler com mentalidade de direita, e você vai chegar a algumas conclusões. Mas essas conclusões que você chegar, vão chegar a partir desse modelo mental que você pensa. Está vendo? Elas vão interpretar a Bíblia para você. Mas você pode ler a Bíblia a partir de uma outra perspectiva, a partir dos óculos de Jesus. Jesus é a chave da interpretação bíblica e do conhecimento bíblico. Então, quando lemos o Antigo Testamento a partir de quem é Jesus, do que Jesus falou e o que mais Jesus falou sobre o reino de Deus, essa é a sua mensagem. Então, quando lemos a Bíblia na perspectiva de Cristo como chave interpretativa, nós damos luz ao verdadeiro significado do que a palavra de Deus diz. Pode se colocar de pé? Eu vou terminar. E eu quero que você visualize. Eu quero que você visualize uma cena poderosa. Uma cena poderosa.
que é a cena de Ezequiel no vale de ossos secos. Lembram dessa história? O profeta chega diante daquele vale de ossos secos, um vale sempre embaixo da montanha. E quando ele olha aquele vale, não é um vale de florestas ou coisas belas. Tudo que ele olha para lá é apenas um amontoado de ossos, ossos e mais ossos. Então vem a voz de Deus para ele, que é a mesma voz que Deus está falando com você desde o início do culto, e diz para ele: filho, é possível esses ossos viverem novamente? E o profeta sabiamente diz: Senhor, tu que sabe. Tu que sabe. Então Deus diz para ele: então profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza sobre ele. E quando o profeta vai profetizar, ele não diz assim: ganhem vida. Não, ele diz: assim diz o Senhor. Porque lembra, a verdadeira espiritualidade está diretamente ligada ao que Deus diz. Então, se Deus disse algo sobre a sua vida, e se Deus já tem falado com você, meu irmão, esse vale de ossos secos, essa falta da verdadeira espiritualidade, essa secura, essa incapacidade de compreender a vontade de Deus, precisa acabar na sua vida. Só tem uma forma: você precisa ouvir a voz de Deus nessa manhã. Você precisa ouvir a voz da palavra de Deus, não é a minha voz. Você precisa ouvir Deus falando com você. Diga esse lugar de desesperança na sua vida, que há vida, que assim diz o Senhor: ossos voltem a ter vida. E aqueles ossos começam a virar um esqueleto, começam a ganhar carne, e então o sopro de vida acontece sobre aquele lugar. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você pegue a palavra de Deus e injete ela na sua vida. Somente assim Deus pode trabalhar e transformar a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, esse é a tua igreja, os teus filhos, Pai, aqui da nossa comunidade. Senhor, sobre essa vida que precisa viver mais as experiências de uma verdadeira espiritualidade, que precisa, Deus, buscar a sua palavra, compreender aquilo que o Senhor tem falado com ela, que em nome de Jesus não haja sobre essa vida mediocridade, que ela ame a tua palavra, que ela se dedique a compreender e entender a sua vontade a partir da tua palavra. Senhor Jesus, que essa pessoa que entrou aqui talvez buscando, tateando para tentar te encontrar, que em nome de Jesus a tua presença esteja sobre ela. Senhor Jesus, se ela se sente como esse vale de ossos secos, eu te peço, Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa vida, sopra sobre esse vale de ossos secos, Pai, que em nome de Jesus, nós como igreja, profetizamos sobre esse vale de ossos secos voltem a ter vida, em nome de Jesus, que todo desânimo, todo cansaço espiritual, todo cansaço físico, que saia agora em nome de Jesus, que você volte a ter vida, que você volte a ter vida do Espírito, que você volte a ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, te agradecemos e louvamos ao teu nome, porque cremos que somente tu, Pai, pode transformar as nossas vidas e fazer de nós não crentes medíocres, mas crentes cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Viver algo novo faz meu coração desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
alto e declare: faz meu coração arder de novo. exerce a tua fé em Cristo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declare. Quero viver algo novo. Nós declaramos, Senhor. Tu és santo. Diga para Ele: Santo Espírito desce como fogo. vem sobre a tua igreja, Senhor. Incendeia, Peça para Ele. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. nós te adoramos, Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Declare bem forte, igreja do Senhor. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Quantos querem viver algo novo de Deus? Aplaudam bem forte o nome de Jesus. Aleluia. Profetize sobre a vida do teu irmão, dizendo assim: ó, você vai viver algo novo de Deus. Você vai viver algo novo de Deus. Aleluia. Meu irmão, sente-se um minuto, sente-se aí. Eu tenho um recadinho rápido, já vou despedir você aí. Glória a Deus. É que eu não posso deixar que nós te dar esse recado. Dia 20 nós vamos iniciar um propósito de 21 dias aqui na igreja. Deus em primeiro lugar. Esse livro aqui contém 21 dias de propósito. Esse livro, ele é da nossa igreja Mais de Cristo. Ele não tem fins lucrativos nenhum. Ele é para que nós possamos exercer a nossa fé nesses 21 dias com Deus. Amém? Claro, tem um custo, mas eu tenho certeza que isso não é um gasto quando você adquirir esse livro. Ele é realmente um investimento na sua vida. Nós vamos viver a partir do dia 20 de outubro até dia 11 de novembro, 21 dias. Todos os cultos que estiver aqui, os cultos de quinta, os cultos de domingo, os cultos de sexta, os cultos de sábado, os eventos de segunda, tudo, congresso, tudo que nós tivermos de mulheres vai estar ligado e conectado aos 21 dias. Você adquirindo o livro, você vai começar no dia 10 junto com a igreja, dia 20, perdão, vai começar lendo a primeira lição e sucessivamente você vai lendo os 21 dias. Os dias de culto você vem para a igreja aqui, porque nós vamos estar vivendo esse tempo dos 21 dias. Pastor, como que eu faço para adquirir? Na saída da igreja, você vai procurar um irmão ou irmã que está ali e você vai adquirir esse livro. Quais são os valores, pastor? Então vou passar aí para você. Nós temos um livro por R$30, 2 livros por R$50, 5 livros por R$100 e 10 livros por R$150. Por que nós estamos fazendo esse combo? Porque na verdade o propósito, eu quero que você pense numa pessoa que precisa ter um encontro e colocar Deus em primeiro lugar, que precisa mudar a história da sua vida, como foi ministrado nessa manhã. Então você pode adquirir um livro e dar de presente e dizer: olha, dia 20 eu quero te convidar para ir comigo lá na igreja. Ou você fazer os 21 dias junto com essa pessoa e no dia
dia 10 aqui na igreja, que será um domingo, vai ser o último dia de culto em relação ao propósito. Ele encerra numa segunda, só que na igreja ele vai encerrar num domingo como a oração do último dia de propósito. Você vai convidar essa pessoa a estar aqui com você. Eu tenho certeza que vai ser um presente abençoado na vida do teu irmão. Eu sei que você até já pensou em quem você pode dar de presente esse livro, para que mude a história da vida dessa pessoa através da fé. Amém? Glória a Deus. Então, na saída ali da igreja, procure um irmão, uma irmã que está vendendo o livro ali. Se você quiser levar o combo de 10 livros, 150, olha, R$15 vai custar cada livro. Por que os combos? Porque a gente faz uma tabela de preço para ver apenas tirar o investimento no livro. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar nesta manhã para o retorno da sua casa, debaixo da bênção de Deus. Eu quero profetizar a melhor semana da sua vida. Aí alguém vai dizer: pastor, todos os cultos que eu venho, o senhor fala isso. Eu sempre acredito que eu vou viver o melhor de Deus. Então eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar a você que é empregado, trabalha numa empresa, você vai ganhar sua promoção. Você que é um empreendedor, você que é um empresário, a sua empresa, o seu empreendimento vai viver os melhores dias da sua vida. A crise familiar foi embora e vai vir um tempo de bonança e de estrutura dentro da sua casa. A doença foi embora, vai vir um tempo de cura, de libertação sobre a sua vida. Eu creio. E você é um instrumento de Deus para levar para outras pessoas também. Amém? Estenda as suas mãos para o alto assim, eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu te agradeço essa manhã, Pai, por cada vida, por cada pessoa, por cada visitante, cada homem, mulher, jovem, criança que aqui esteve, cada trabalhador, Senhor. Nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Nós te damos graças por te adorarmos nessa manhã. Nós estaremos saindo da tua casa, mas não da tua presença. Leva-nos, Pai, debaixo da tua potente mão, nos dando um domingo abençoado e a melhor semana da nossa vida. Como ministro do Evangelho, como pastor dessa igreja, eu abençoo a tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor. Vai na paz de Cristo, meu irmão. Deus te abençoe.